comentar com você neste vídeo sobre este empate do Fortaleza contra a equipe do Mirassol. Em mais uma apresentação simplesmente terrível do Lion, né? Terrível é a palavra, né? Realmente muito abaixo, né? E eu quero debater aqui com algumas ideias, né? Olhando para a equipe, foi com o Kusevich, né? E o Tite na linha, né? E aí a gente questiona por que não está nessa linha defensiva o Davi Luiz. Ele não tem condição. Pois é. Por que foi contratado? Né? É isso. Muito se comemorou a chegada do Davi Luiz. Mal joga. Ok? Então a gente teve aí, por exemplo, nessa linha, esses dois zagueiros, o Kusevich e o Tite. O Tite, né? O Fortaleza ainda é refém do Tite. Que é um zagueiro lento, né? Muito lento. E que quando o Fortaleza precisa atacar um pouco mais e sofre um contra-ataque, o Tite não consegue acompanhar. Tivemos Eros Mancuso ali e claramente que, independente de jogar bem ou não, ele vai sair depois. E foi justamente o que saiu, o que aconteceu. Ele sai depois, né? O Voivoda, de certa forma, quando ele vai a campo com essa linha, Mancuso, Kusevich, Tite e Bruno Pacheco, né? O Zé Wellison protegendo essa primeira linha e o Poçante Sacha trabalhando no meio de campo como mais um volante que também vai chegar no ataque para fazer um monte de gol, né? É o cross, né? Ele olha para o Sacha e ele vê o cross, né? Aí tem o Iago Pikachu, o Martins, né? O Lucas Sacha e o Moisés. Nós temos aí na prática 3 volantes nesse meio de campo. 3 volantes nesse meio de campo do Fortaleza. Tá? Então você tem o Iago Pikachu para fazer a corrida pelo lado do campo com velocidade. Nós temos o Moisés para fazer a mesma coisa do outro lado. Mas nós temos nesse recheio do meio de campo 3 volantes. É difícil. É muito difícil. Porque o Fortaleza não tem jogador. É culpa do Voivoda. Então, o primeiro debate de ideias que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte. Muita gente vai falar que o problema do Fortaleza é jogador. E aí eu peço para que vocês reflitam comigo o seguinte. Faça isso comigo. Faça esse esforço mental comigo e fala se eu estou errado. O Fortaleza jogou hoje contra o Mirassol. Quem é que tem um elenco melhor? Qual é o elenco melhor? É este elenco do Fortaleza ou é o elenco do Mirassol? E mais, o Fortaleza jogou contra o Mirassol hoje, tá? Jogou contra a equipe do Mirassol, que estava desfalcado de 5 jogadores. 3 desses jogadores, eles eram vitais para o Mirassol conseguir praticar o seu futebol de acordo com o seu esquema tático. Além disso, o Fortaleza foi a campo não para praticar um tipo de jogo que você pode falar, não há jogadores para isso. O jogo que o Fortaleza vai fazer, que é um jogo especulativo, defensivo especulativo, é um jogo que esse elenco tem sim condição de fazer. Então paremos com essa história de que o problema do Fortaleza é jogador. Este é um problema secundário. O primeiro problema é o esquema tático. Não tem como ser. Então, você pode perfeitamente falar, eu não quero que o Voivoda saia. Eu, sinceramente, eu sempre falei aqui, eu acho que no lugar de mandar o Voivoda embora, tem que ter mudança no clube, e essas mudanças têm que ser acompanhadas também, né, por algumas ideias diferentes, do tipo, eu preciso cobrar o trabalho do técnico, eu preciso cobrar a qualidade do trabalho do técnico, porque o Fortaleza, ele deixa o Voivoda muito à vontade, o Fortaleza não ajuda o Voivoda a evoluir, pelo contrário, né? Então, quando não se cobra nada, né, você dota o técnico de uma espécie de endeusamento, né? Ele vira um deus no clube, né? Ele pode fazer o que for, que nada, mesmo aqueles que acham que o Voivoda não tá bem, mesmo aqueles que acham que o Voivoda é responsável pelo que tá acontecendo, mesmo essa gente que tem essa visão, em geral, recua muito na crítica ao Voivoda. Mesmo essa gente alivia muito na crítica ao Voivoda. Eu diria, o trabalho do Voivoda, no momento, no Fortaleza, é um trabalho vagabundo. É um trabalho que não vale nada. É vergonhoso o que ele está fazendo. É um trabalho medíocre, fruto da covardia total. Covardia, medo. Medo. O medo de perder do Voivoda é maior do que a vontade de ganhar. Este é o trabalho dele hoje. Tá? Então, isso aí se coloca à frente do problema do elenco. Porque vamos combinar. Qual foi a diferença do elenco que o Fortaleza teve em relação à temporada passada? O Fortaleza perdeu o Hércules. Quem mais? Quem mais o Fortaleza perdeu? Coloca aí nos comentários. Quem mais o Fortaleza perdeu? Agora, pode ser, por exemplo, que o Pô Fernandes não esteja a entregar. E não está. Mas, em teoria, ele é um jogador, né, para entregar para o Fortaleza os recursos que o Hércules entregava. Você acha que se o Hércules estivesse presente, o Fortaleza estaria diferente? Não estaria.
Em teoria, o Fortaleza ganhou muito mais reforços para este elenco do que tinha na temporada passada. Por que na temporada passada o Fortaleza terminou na zona de classificação a Libertadores de América? Tá? Com aquele elenco, e agora tem um elenco melhor e o Fortaleza não consegue mais. Há um desgaste na forma de jogar, há um desgaste nesse esquema e há uma leitura sobre esse esquema que vai sendo processado todas as temporadas. Então paremos com essa história de que o problema é reforço, porque esse é um problema que de fato existe, mas que é secundário no Laio. O problema primário, né, o problema que inicia toda a confusão é o trabalho do técnico do Fortaleza. Qual é o problema de reconhecer isso? Qual é o problema de apontar o Vojvoda hoje como esse grande culpado pela qualidade desse jogo? Qual é o problema? Aí é de doer a alma, é realmente de doer a alma, quando muita gente olha e fala, que o jogador não tá jogando, que o jogador não quer nada, que o jogador não consegue correr. Por que me dói a alma isso? Eu não tô falando por cima de torcedor, tá? Torcedor e torcedora pode falar o que quiser. Eu tô falando de gente que se coloca na condição de estudar. Estou falando de jornalistas, por exemplo, tá? Que fala que o Fortaleza, que os jogadores do Fortaleza não estão jogando, que o jogador não está entregando e tal. E aí eu falo para você de novo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estuda futebol, você entende qual é a importância do esquema tático para empoderar os jogadores. O esquema tático empoderado, o esquema tático muito bem resolvido, muito bem trabalhado, né, muito bem definido pelo técnico e com capacidade para gerar danos ao adversário, esse esquema tático vai fazer jogadores jogar. Né? Se ele não estiver funcionando, ele pode retirar dos grandes jogadores a sua capacidade de jogar. Exemplos não faltam na história do futebol. Não faltam. Não faltam. Quando as coisas funcionavam muito bem para o Fortaleza jogava com jogadores, né, que aqui no Sudeste as pessoas se assustavam. Olha só quem é que está jogando no Fortaleza, como é que consegue isso? E aí todo mundo elogiava o Vojvoda com toda a razão. Este é um exemplo. Você quer outro exemplo? Por que o Defensa e Justiça da Argentina vem aqui no Brasil e ganha do Palmeiras? Uma Recopa Sul-Americana. Aquele time tinha grandes jogadores? Não tinha. Nos grandes momentos do Independiente Del Valle, ele tinha grandes jogadores? Não tinha. O que essas equipes tinham era um esquema, era um modelo de jogo atrelado a cada jogador e, sobretudo, ao trabalho do técnico de desenvolver jogador. Pelo amor de Deus, isso é tão básico. Na verdade, isso deveria ser tão básico, mas não é. Não é. E por que não é básico? Porque todo mundo, numa hora dessa, fala, é um jogador. E discurso associado a esse aí, né? Precisa de reforços. É claro que precisa de reforços. Um clube como Fortaleza tem a obrigação de se reforçar cada vez mais. Mas você não pode também falar com todas as críticas que o Marcelo Paz merece de mim. Eu digo para vocês que houve sim um movimento de ir ao mercado e buscar jogadores. Se eles não estão entregando, é outra história. Se eles não eram os ideais, é outra história. Mas muitos de vocês, de cada 10, eu diria que pelo menos 9, falaram, beleza, Davi Luiz, né? Estamos contratando um zagueiraço. Ó, o mundo quer o Davi Luiz e ele vai jogar no Fortaleza. Tal, não sei o quê. Eu sei disso porque muita gente me criticou quando eu fiz aqui um vídeo falando do Davi Luiz. Então, ir ao mercado, o Fortaleza foi. Agora, quando não funciona, tem que ir no mercado de novo. Aí traz mais 3 ou 4 jogadores, não vão funcionar, tem que ir no mercado de novo. Qual era o problema do Fortaleza apontado por muitos? O Lucero não está conseguindo fazer gols. Hoje o Fortaleza teve o Davidson. O que mudou? Mudou o quê? O que mudou no Fortaleza hoje com o Davidson? O Davidson é um centroavante que cairia bem hoje em várias equipes. Como assim o Fortaleza não foi ao mercado? Como assim o Fortaleza não fez contratações? Como assim o Fortaleza não teve reforços? E como assim o Fortaleza continua a precisar de reforços? Porque esse é o grande problema do Fortaleza. Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Né? Qual é o problema de olhar para os problemas mais sérios e apontá-los? Qual é o problema de falar o Vojvoda é fraco? Hoje ele é fraco. Ele é um técnico com recursos? Ele é. Ele era. Ou não sei, mas o fato é que hoje ele não consegue ser. Na prática, não consegue ser. Pode ser que mude? Pode, mas estou falando de hoje, não consegue. Ok? Qual é o problema de falar isso? Significa que fora o Vojvoda? Não necessariamente. Como eu disse, pode até ter fora o Vojvoda. Qual é o problema também de ficar sem o Vojvoda? Qual é o problema também de ficar sem o Vojvoda? Me diga aí. Agora, não precisa ser necessariamente um fora Vojvoda. Entende? Mas a crítica ao treinador precisa, porque quando ele reagiu no passado, ele reagiu justamente porque as críticas da torcida eram muito fortes. Lembra de que ele reagiu, ele ficou bravo, que o Romero entregou muita coisa para vocês, foi até deselegante, mas naquele momento ele sentiu a crítica da torcida e ele mudou por causa das críticas da torcida.
Entende? Qual é o problema de criticar severamente o técnico e falar você é o grande culpado? Porque ele é o principal culpado. Ele é culpado, por exemplo, da contratação de muito jogador. Ou você acha, por exemplo, que os dirigentes do Fortaleza, vocês acham que o Cifec, na verdade, encontra jogador, o Fortaleza vai lá e contrata? Não. Todos passam pelo crivo do Vojvoda. Que não deveria ser no Fortaleza o que ele é. Uma espécie de dirigente também, que determina quem são os jogadores contratados. Então para com essa história de passar pano pro Vojvoda. Ele é responsável pelo Pô Fernandes não estar jogando bem no Fortaleza, ele é parcialmente responsável. Claramente que o Pô Fernandes, né, também tem culpa nisso, que não consegue fazer a diferença, né? Aí volta aquela questão, de novo, que o debate às vezes não funciona. O jogador de personalidade, ele vai conseguir, ele pode conseguir resgatar, de certa forma, a equipe da areia movediça, né? Agora, o jogador que tiver pouca personalidade dentro de campo, ele vai desaparecer quando as coisas não funcionarem. Agora, muitos bons jogadores ao longo da história não tinham grande personalidade futebolística, mas funcionava em contextos muito favoráveis. Agora, quando o contexto não está favorável e a equipe precisa dos jogadores, esse tipo de jogador não vai funcionar. Entende? Vocês acham que o Hércules estaria neste momento jogando o que jogou na temporada passada? É provável que nem ele estivesse jogando tão bem assim. Ok? Então a questão aí, na verdade, o que a gente viu hoje foi uma vergonha. O Mirassol finalizou 20 vezes contra 7 do Fortaleza. Fortaleza jogou, meus amigos, paremos. Fortaleza teve 29% de posse de bola nesse jogo contra o Mirassol, meus amigos. Cuja maneira de jogar é defensiva e especulativa. O Mirassol precisou jogar no ataque, o Mirassol amassou o Fortaleza. O Mirassol destruiu o Fortaleza e merecia ter vencido a partida. O empate ficou pouco para o Mirassol, que merecia a vitória. Essa é a verdade. Gostemos ou não. Tá? Então a gente vai falar agora que um time que jogou com 29% de posse de bola contra esse elenco desfalcado e fraco do Mirassol, né? Precisa de reforços porque esse é o grande problema? Não, o grande problema é a capacidade do técnico de fazer leitura de jogo, é a tacanhice que tá dentro, que entranhou a alma do técnico do Fortaleza. Este é o principal problema hoje do Fortaleza. Qual é o problema de assumir isso? Qual é o problema? Fica difícil debater com a galera que aponta a necessidade de reforços como... Né? Não dá, hoje não dá. Esse jogo contra o Mirassol é a prova de que não dá pra ficar bancando esse tipo de discurso. Desculpa, não dá. Tá? E foi feio o que aconteceu. Foi feio. Resgatou um grande resultado no interior de São Paulo contra um time desfalcadíssimo do Mirassol, cujo técnico estava preocupado com a ausência não dos 5 jogadores. 2 ele consegue, por exemplo, conseguiria substituir, mas de 3 jogadores vitais para o esquema tático. Ainda assim, amassou o Fortaleza, porque a covardia não deixou o Fortaleza jogar. Achou o gol ali, vamos recuar, vamos jogar tal. É Sacha como cara para fazer um monte de coisa. Não é, o Sacha não é esse cara. Vocês que reclamam de reforços, vocês sabem o potencial, por exemplo, de um Kevin Andrade? Não esse Kevin que entrou num ou no outro jogo e não conseguiu render. Aí você fala, tá vendo, tal, não é tudo isso. Não, é um Kevin empoderado. Sabemos qual a capacidade que ele teria, por exemplo, de dar respostas positivas nesse momento? Por que ele não entra? Por que o Cauã foi emprestado? Por causa desse técnico aí que vocês não resolvem passar pano. Ele é muito responsável pelo que está acontecendo agora. E com isso eu não estou falando que ele tem que sair do Fortaleza. Eu estou falando que é necessário ter reflexão, apontar os devidos culpados, apontar, né, o degrau de quem é culpado aí, né? Fazer críticas severas, parar de passar pano, parar com essa história. Porque no fim das contas, muita gente que já entendeu que o agradecimento eterno é uma instituição negativa no Fortaleza, muita gente que entendeu isso, não entendeu ainda que a sua postura de passar pano pro Vojvoda também é irmã dessa mesma política, né, do agradecimento eterno. Você, sem perceber, talvez esteja agradecendo muito mais ao Vojvoda do que ele merece. Até porque, toda vez que ele resolveu ficar, também foi muito confortável para ele. E todas as vezes que ele resolveu ficar, resolveu ganhando muito mais do que ganhava. Pouco se fala disso também. Tá tudo muito bem pago. Se for a hora de mandar embora, de dizer tchau, tchau. Qual é o problema de encontrar outro técnico? Mas eu até acho que isso não precisa ser a medida do momento. Pode ser, por exemplo, uma cobrança severa. Antes, por exemplo, da possibilidade de viver sem ele. Até porque ele pode sim entregar, se for cobrado. E todas essas críticas aqui, a você que já tá me detonando, não é nada contra a pessoa do Juan Pablo. É contra o trabalho vagabundo do Juan Pablo Vojvoda. É isso, gente. É isso.